Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre o fim do Segundo Reinado, mulheres indígenas e afrodescendentes no Brasil. Vamos lá? Após a criação da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil, os abolicionistas acreditavam que assim haveria a integração social das pessoas afrodescendentes. Só que, na verdade, isso não aconteceu, tá certo? As pessoas consideradas de cor, os afrodescendentes, eles foram muito discriminados, sofreram muito preconceito racial, sem contar no fato de que muitas das pessoas que viviam em situação de escravos, quando se viram libertos, não tinham para onde ir, não tinham como conviver em outro local, porque não tinham um centavo no bolso. Então, milhares de pessoas acabaram permanecendo nas mesmas fazendas que antes eram escravos, principalmente porque não tinham como sair, não tinham como ir para outros lugares, porque não tinham oportunidade de emprego. Então, não se dava emprego às pessoas que eram consideradas de cor. As pessoas, elas eram marginalizadas pela cor da pele, eram tratadas como bandidos, sofriam muito preconceito racial, existia muita discriminação nessa época. E um fato importante para a gente lembrar sempre é que ainda hoje, quando a gente liga a televisão ou acessa as redes sociais, a gente vê muitos casos relatando ainda situações de preconceito racial e discriminação racial no Brasil. Não só racial, mas também relacionadas à questão religiosa, orientação sexual, cultural e muito mais. Então, é algo vergonhoso para a história do Brasil, tá certo? Importantes conquistas foram sendo alcançadas pelos afrodescendentes aqui no Brasil para tentar buscar direitos, reconhecimento social e principalmente respeito. A primeira lei foi a Lei Afonso Arinos, de 1951. Essa lei, ela condenava as práticas de preconceito racial e discriminação aqui no Brasil. A segunda lei, a Lei K.O., foi criada em 1989 e ela caracterizava como crime preconceito racial e discriminatório em relação a questões raciais, de gênero, religiosas, culturais e muito mais, tá certo? E uma outra lei muito importante para os afrodescendentes foi o artigo 5º da Constituição Brasileira, a Constituição de 1988, que tratava como iguais homens, mulheres, independentes da cor, orientação sexual e religião, tá certo? Então, inclusive, o artigo 5º da nossa Constituição é a base, para todas as organizações de processos civis, ao longo de todo o Brasil, tá bom? Então, nós somos tratados como seres humanos iguais perante a lei, independente de cor, religião, orientação sexual, cultural ou qualquer outro fator, tá bom? Então, isso é muito importante para os povos afrodescendentes, para a questão da sua identidade, afirmação e principalmente para a conquista de respeito, tá certo? Então, nós tínhamos um império recém-criado, estávamos no fim do segundo império, só que ainda existia muito no Brasil essa questão de que não existia uma identidade brasileira. As pessoas viram o império surgir, mas elas não entendiam nada em relação a isso, não existia nada que trouxesse para as pessoas a noção de eu sou brasileiro, ou eu faço parte de um império, de algo maior, tá bom? Então, era necessário despertar um sentimento de nação nas pessoas. Para isso, foram criadas uma questão de não só unidade territorial, mas também unidades culturais, de você pertencer ao Brasil. Então, essa questão da unidade territorial, ela foi fundamental, mas também deveria existir unidade política e ideológica para garantir justamente a formação dessa sociedade, garantir principalmente a formação de uma memória coletiva em relação ao recém-criado Império do Brasil. Tá certo? Então, isso tudo vai ser fundamental. Então, era necessário justamente construir essa ideia de pertencer ao Brasil, de ser brasileiro, tá bom? E um fator muito importante desse pertencimento ao Brasil vai ser a introdução daqueles grupos que eram considerados excluídos, principalmente as mulheres e os indígenas, tá certo? Então, esses grupos que antes eram vistos como grupos excluídos, grupos que não participavam da vida ativa brasileira, eles vão ser reinseridos e vão ser ressignificados dentro da sociedade. O primeiro que nós vamos falar são os indígenas, que até bem pouco tempo aí do Império, eles não eram vistos como cidadãos, eles eram tratados como pessoas, digamos assim, que não
não eram vistas pela sociedade, por assim dizer. Então, nós vamos ter agora, com o fim, assim, nessa segunda metade, né, do Império do Brasil, nós vamos ter uma ressignificação da figura do indígena. Ele deixa de ser aquele ser que deveria ser protegido, que deveria ser tutelado, e ele passa a ser agora uma fonte de inspiração. Então, nós vamos ter um movimento literário aqui no Brasil, não só literário, mas também nas artes, que vai ser o romantismo. Esse movimento vai trazer para o indígena uma nova visão, tá certo? Nós vamos ter muitos escritores como José de Alencar, que vai trazer para a figura do indígena algo mais romântico, algo mais bonitinho. Um exemplo disso é o Guarani, Iracema e várias outras obras literárias brasileiras que trazem a figura do indígena como sendo uma figura da identidade do Brasil. É como se o indígena ele passasse a ser agora um guardião das tradições do Brasil, tá certo? Então, para isso, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de Belas Artes, que ficou responsável justamente por criar essa identidade para o Brasil, essa identidade que uniria todos os brasileiros em volta da figura maior, que era a figura do imperador. Então, os indígenas eles foram colocados agora na categoria de representantes da nacionalidade brasileira e guardião das raízes e do passado do país. Não mais aquele ser que deveria ser tutelado, mas agora um ser que era visto como um ser ancestral, como alguém importante capaz de preservar a cultura do Brasil, tá bom? Tudo isso fazia parte justamente de algo bem maior que o governo vinha fazendo já há um bom tempo, né, de forma paralela a essa ressignificação do indígena, que é justamente o assimilacionismo criado por José Bonifácio. Esse assimilacionismo, na verdade, era não colocar o indígena como um ser de cultura própria, mas interagir ou integrar o indígena na cultura brasileira. É como se a cultura brasileira absorvesse o indígena e ele passasse agora a não ser mais uma pessoa de uma etnia diferente, mas sim um brasileiro, né, que deveria exercer os seus direitos na forma da lei como os demais brasileiros, tá bom? O objetivo principal disso era principalmente integrar os territórios indígenas, as chamadas terras devolutas, que foram ali tuteladas pelo governo a partir da Lei de Terras de 1850, quando o governo, através dessa lei, confiscou aquelas terras indígenas que ele chamou de terras devolutas e simplesmente vendeu a donos particulares, tá bom? Então, tudo isso fazia parte desse algo maior, que era justamente integrar a população indígena, a população brasileira, e dessa forma transformar as terras indígenas em terras produtivas nas mãos de proprietários privados, tá certo? Já na categoria das mulheres, nós vamos ter uma classificação em 3 categorias para as mulheres do século XIX. Que classificação é essa, professora? A primeira delas está relacionada à condição social da mulher, se ela era pobre ou rica. A segunda está relacionada à cor da pele, se ela era branca, negra ou mestiça. E a terceira está relacionada ao estatuto jurídico dessa mulher, se ela é livre, liberta ou escravizada, tá certo? Ô, professora, livre e liberta não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá certo? Por que não? Porque uma mulher livre, ela nasceu livre e ela é livre eternamente. Uma liberta, ela nasceu escrava e ela conseguiu ou foi dada a ela a liberdade com o passar do tempo. Então, existia essa diferença em relação a isso, se você nasceu livre ou se você foi libertado, tá certo? Então, quanto mais baixa a sua classificação, menos reconhecimento e menos liberdade você teria. As mulheres brancas, ricas e livres aqui do Brasil, elas eram vistas justamente como mulheres para casar, né? Eram aquelas mulheres que recebiam educação doméstica, muitas delas não sabiam ler ou escrever, isso não era algo que era acessível a todas, tá certo? Então, as mulheres elas recebiam educação doméstica justamente para casar, ser uma boa esposa, cuidar dos filhos, e ela não tinha mobilidade, então ela não poderia sair, ela não tinha liberdade de ir e vir. Sempre que essa mulher saía, ela saía sempre acompanhada, e os lugares que ela ia eram sempre muito restritivos, a missa, a casa de um parente, entende? Então era sempre muito restritivo. Então as mulheres brancas ricas e livres,
elas não tinham uma liberdade muito grande, tá certo? Já as mulheres europeias imigrantes ou descendentes de imigrantes, elas já tinham uma maior mobilidade dentro do Brasil Império. Que mobilidade era essa, professora? Essas mulheres, elas poderiam participar do mercado, elas poderiam ajudar os maridos nas colheitas, elas poderiam fazer várias outras funções, né, ter emprego. Quando o Brasil começou a se industrializar, muitas mulheres foram trabalhar nas fábricas. Então, essas mulheres, elas eram descendentes de imigrantes ou imigrantes, tá certo? Então, essas mulheres, elas tinham maior liberdade para trabalhar, para ir e vir, tá certo? Já as mulheres escravizadas, essas não tinham nenhum tipo de direito político, elas não tinham nenhum tipo de liberdade. Muitas delas trabalhavam nos afazeres domésticos dentro das fazendas, ou então trabalhavam como escravas de ganho nas cidades, desculpa. Então, essas mulheres, elas eram muitas vezes submetidas a castigos físicos, humilhações, muitas delas eram abusadas sexualmente. Então, essas mulheres, elas não tinham liberdade sobre o seu próprio corpo, tá certo? Elas eram escravas. Então, elas não tinham nenhum tipo de direito, nenhum tipo de privilégio que as demais mulheres tinham nessa época. Privilégios entre aspas, tá certo, pessoal? Lembrando que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal do século XIX, tá bom? Algo que é muito importante vocês lembrarem é sempre da questão da resistência. Sempre que vocês ouvirem falar em escravidão, lembrem-se de resistência. Muitas dessas mulheres escravas resistiam a esses tipos de violência, fugindo, se associando com grupos que estavam formando rebeliões. Muitas das mulheres que sofriam abusos sexuais por parte de seus senhores cometiam, inclusive, abortos justamente para que seus filhos não tivessem o mesmo destino que as mães. Então, essa condição de escrava, ela vai sempre relacionada com a questão da resistência, tá bom? Gente, o fim do Segundo Reinado, né, ele chegou justamente com a proclamação da República em 1889. Desculpa a troca de datas, tá bom? Então, ela foi motivada por dois fatores principais. O primeiro delas foi o movimento republicanos que começaram a crescer no Brasil e a ganhar cada vez mais força, e a insatisfação das elites políticas brasileiras após a Lei Áurea, principalmente porque, com a Lei Áurea, esses donos de fazenda, principalmente donos de fazendas paulistas, cafeicultores, eles acabaram perdendo a sua mão de obra e, em troca, eles não receberam nenhum tipo de indenização do governo ou dos escravos, tá certo? Então, eles acabaram ficando muito insatisfeitos com Dom Pedro II. Os republicanos, eles tinham o objetivo de garantir uma maior autonomia e participação na política brasileira, e era composto principalmente por fazendeiros paulistas e alguns profissionais liberais. Em 1870, eles lançaram o Manifesto Republicano, onde eles defendiam o federalismo e a república do Brasil, tá certo? Então, eles tinham o slogan: "Somos da América e queremos ser americanos". O Partido Republicano Paulista, PRP, foi fundado em 1873 na cidade de Itu e ele passou a ganhar muita força depois, tá certo? Ele conseguiu cada vez mais espaço na política brasileira. Já a questão militar e religiosa, ela está relacionada principalmente porque, com a Constituição de 1824, o cristianismo foi considerado religião oficial do Império do Brasil, a religião oficial do Estado. Só que mesmo assim, mesmo sendo a religião oficial, a igreja ela teria que se submeter, teria que ser subordinada ao Estado, no caso ao Império, a figura do imperador, tá bom? Através da lei do padroado, o imperador escolhia os bispos e a construção de igrejas, então ele autorizava tudo isso. Já a lei do beneplácito, essa lei, ele poderia proibir ou autorizar que as leis papais fossem aplicadas aqui no Brasil. Então, se o Papa determinasse uma determinada ação, ela só aconteceria aqui no Brasil se o imperador permitisse, tá bom? Até que em 1864, o Papa Pio IX publicou a bula Syllabus, eu acho que é assim que se pronuncia, tá certo? Essa bula, ela proibia os clérigos
clérigos brasileiros de participar da maçonaria. Só que nessa época, a maçonaria ela já era muito forte e muito influente aqui no Brasil. Inclusive, José Bonifácio, ele fazia parte, né, dessa instituição da maçonaria, tá bom? Então, nós tínhamos a maçonaria como uma força política muito forte aqui no Brasil. Então, o Papa quis impedir que os clérigos, os religiosos, eles fizessem parte da maçonaria. Só que o imperador não gostou muito da ideia, até porque o próprio imperador também frequentava, né, a maçonaria, e o imperador vetou a determinação do Papa. A maioria dos bispos do Brasil acatou a autorização do imperador, tá bom? Só que ficou essa divisão. A quem nós devemos obediência? Ao Papa ou ao imperador? Até que dois bispos, o bispo de Olinda, mais uma vez Pernambuco aqui envolvido nos babados, e o bispo de Belém se recusaram a aceitar a determinação do imperador, e eles expulsaram os maçons das suas igrejas e congregações. O império respondeu e condenou os dois bispos a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Só que eles acabaram não sendo presos, tiveram as suas sentenças sendo anistiadas, tá certo? Só que mesmo assim, a igreja passou a não apoiar mais a figura de Dom Pedro II. Então, o apoio religioso, ele se voltou dessa vez para o movimento republicano contra a figura do império, tá certo? Então, nós tivemos também conflito com os militares, que fez com que o Império perdesse também o apoio dos militares, principalmente a partir da Guerra do Paraguai, né? Após a Guerra do Paraguai. Sabe por quê? Dom Pedro II tinha prometido que ia libertar os escravos que lutassem pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Só que isso acabou não acontecendo, ele não cumpriu com a sua palavra. Então, nós tivemos justamente uma reação dos militares frente a isso, tá bom? O tenente-coronel Sena Madureira e o coronel Cunha Matos, eles acabaram sendo punidos justamente porque eles passaram a contestar essas determinações, eles passaram a criticar a questão da escravidão e eles passaram principalmente a pedir a abolição da escravidão, então eles foram punidos. Então, para a punição dos dois, de Sena Madureira e do coronel Cunha Matos, foi denominado o Marechal Deodoro da Fonseca para ficar incumbido disso. Só que, na verdade, o Marechal Deodoro se recusou a executar a sentença e ele acabou sendo demitido do comando das armas do Rio de Janeiro. Ou melhor, do Rio Grande do Sul, desculpa. Então, ele acabou sendo demitido, tá certo? Então, o que acontece? Deodoro da Fonseca, ele acabou se juntando com Sena Madureira e eles viajaram para o Rio de Janeiro, onde eles foram e entraram em contato com outros republicanos. E lá, eles conheceram o Major Benjamin Constant, que na época era líder da mocidade militar, tá certo? E ele também era adepto do positivismo de Immanuel Kant. Ô professor, o que é a mocidade militar? É, na verdade, uma organização dos militares que não tinham 30 anos ainda. Então, se você não tinha 30 anos ainda, você fazia parte dessa mocidade militar. E o líder era Benjamin Constant. Então, através dessa perda do apoio dos militares e também do apoio da igreja e a perda do apoio dos fazendeiros paulistas, fez com que o império se visse muito fragilizado em relação à questão política. Isso deu brecha para que o Marechal Deodoro da Fonseca se juntasse com Quintino Bocaiúva e eles conseguissem dar um golpe no governo imperial, tá certo? Então, no dia 15 de novembro, tanto o Marechal Deodoro quanto Quintino Bocaiúva e seus ministros, eles conseguiram demitir o primeiro-ministro monárquico e, com isso, eles instauraram a República no Brasil, tá certo? Inclusive, o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, isso mesmo, tá certo? No dia seguinte, no dia 16 de novembro, o Marechal Deodoro enviou a Dom Pedro II uma ordem para que o próprio Dom Pedro e toda a família imperial deixassem o Brasil, tá certo? Inclusive, Dom Pedro morreu no exterior, ele não pôde voltar ao Brasil. Ele só voltou ao Brasil, os seus restos mortais, na verdade, voltou ao Brasil mais de 100 anos depois da sua morte, tá certo?
Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá certo? Fiquem com Deus. Um beijo!